Rafinha brilhou novamente e não tenho medo de falar, e aí quero saber, ô Fred, você acha que é exagero da minha parte? Que o Rafinha tá jogando muito mais que o Yamal. Desde que voltou, tá? Desde que voltou, ele Ah, já sim, voltou jogando mais bola que o Yamal. sim, sim. Mas eu gostei do Yamal ontem, tá? Eu gostei. Achei que o Yamal foi melhor contra o Carreiras do que em outros jogos. E também eu acho que a gente colocou um nível de exigência para elogiar o Yamal, talvez um pouco acima do possível de manutenção do que ele fez. Se a gente for colocar o nível de exigência, o que ele atingiu no fim da temporada passada, para um moleque com tão pouca idade, eu acho que está muito cedo para exigir isso. Eu acho que ele ainda é um titular incontestável do Barcelona e o líder técnico. Agora, o Rafinha é o jogador mais decisivo. É que para mim assim, um é um talento muito natural e outro é um talento muito trabalhado assim. Os dois são muito talentosos, mas me parece que o Rafinha é um cara que se coloca como um protagonista do Barcelona meio que à força no bom sentido. Ele trabalha para isso. Talvez outros jogadores indo do Leeds United para o Barcelona teria uma sensação, cara, cheguei no Olimpo da minha carreira e eu preciso ficar aqui. O Rafinha não, acho que ele chega e a mentalidade é não, aqui eu preciso me transformar num nível de jogador para Barcelona. E o que ele consegue são 74 participações diretas para gol em 83 jogos desde o início da temporada passada. Ele já é um dos maiores carrascos da história do El Clássico. Assim, ele já chega sambando na cara do rival e sendo protagonista de conquistas e de grandes jogos do Barcelona. Então, assim, é muito, muito bonito ver o que o Rafinha conseguiu atingir. Ele volta da lesão em velocidade de cruzeiro e não tem nenhuma dúvida de que é o principal brasileiro no futebol europeu desde o início da temporada passada. E eu acho que, bom, a gente não sabe como é que as pessoas vão voltar, mas pra mim, ele já era top 3 na temporada passada. Eu teria colocado ele no top 3 e não o Lamine Yamal. Para mim, era o jogador mais importante do Barcelona e segue sendo. E a gente tá vendo nessa temporada alguns jogadores que estavam no top 3, no caso do Dembélé e do Vitinha, né, junto com o próprio Yamal. Difícil, assim, o Dembélé precisa fazer uma reta final de temporada igual a da passada com os títulos da passada, e obviamente tem a Copa do Mundo no meio, e ele tem um ponto positivo, assim, com o Mbappé, que é jogar na seleção francesa, que é uma das favoritas. Mas o Dembélé, até este momento, não faz uma temporada de melhor do mundo. Ele tem uma temporada quebrada, cheia de lesões. O Vitinha, para mim, depende muito de títulos, por mais que eu entenda a colocação do Vitinha, não acho que é o caso dele estar em top 3. Novamente, se o PSG não repetir a temporada, o que é algo muito, muito difícil. E o Rafinha entra nessa conversa, especialmente, claro, depois da lesão, que assim, a gente tá vendo hoje o Harry Kane, o Mbappé pelos números, mas se a gente vai pegar os títulos e as sensações e o que mostra em campo, o Rafinha tá na frente. E o Haaland pelos números. Aí a gente vai ver, obviamente, títulos e Copa do Mundo vai mexer nessa história. Mas o Rafinha faz uma temporada agora de crescimento, nessa reta que começa agora em final de 2025, início de 2026, de top 3 do mundo. E o caso do Rafinha, para mim, me chama muito a atenção, porque é daqueles matches perfeitos, né? Cara, o Rafinha poderia ser outro jogador se o Hans Flick não tivesse chegado no Barça. Ele Uhum. mesmo reconhece ontem, depois de ter sido eleito o melhor jogador em campo, ele vai para a coletiva e ele fala de novo algo que ele já tinha repetido muitas vezes, né? Que o Hans Flick mudou a carreira dele. Que se não fosse o Hans Flick, muito provavelmente ele teria saído do Barcelona há 2 anos atrás. E o Hans Flick chega e diz: não, Rafinha, vem cá, e acerta a colocação do Rafinha dentro de campo, dá a ele a liberdade para fazer determinadas coisas, coloca a responsabilidade no ombro do Rafinha e ele aceita, né? Então, para mim, assim, é daquelas coisas que o mundo faz as pessoas se encontrarem. Ancelotti e Vinícius, Hansi Flick e Rafinha, né? São fórmulas quase perfeitas de transformação da carreira do jogador. Para mim, não tem nenhuma dúvida que o Rafinha é o jogador mais importante do Barcelona. O Lamine é um jogador de 18 anos que vai oscilar. Como todos, por mais que ele tenha um talento muito fora da curva, ele vai oscilar. O jogo dele ontem é bom, mas não é no nível que a gente viu o Lamine fazer já jogos desse tamanho, né? A gente já viu ele fazer coisas. A gente sempre pede aos jogadores, quando a gente já viu eles fazendo determinada coisa, que eles repitam.
É muito difícil ser regular e fazer todos os El Clássicos como se está fazendo. O Rafinha está conseguindo, né? Porque quando ele esteve em campo com o Hansi Flick, o Barça não perde El Clássico. É incrível, É. assim. Mas Mas o ele Rafinha, perde uma chance criada pelo Lamine também, né? sim, Logo não, antes do gol. mas Na cara do gol. O Rafinha é o Lamine daqui 10 anos, né? O Rafinha tem 28, acho que ele acabou de fazer 28 ou vai fazer, e o Lamine tem Fez 18. em Então, dezembro. evidentemente que a gente não pode pedir a mesma coisa para jogadores de gerações diferentes, né? Quando o Lamine tiver 28, vamos ver onde é que ele vai estar. Mas assim, me impressiona sempre muito ver o Rafinha jogar e o quanto ele é capaz de contagiar o Barcelona. Ele contagia todos os jogadores. Os jogadores veem o Rafinha pressionando, eles vão pressionar. Eles veem o Rafinha defendendo, eles vão defender. É um contágio positivo de um time que, quando o Rafinha não tá, sente muito a falta de ter esse exemplo dentro de campo. E isso é o mais chamativo, assim, porque eu acho que enquanto o Hans Flick for o treinador do Rafinha, acho que a gente vai continuar vendo esse Rafinha, se ele estiver fisicamente bem, porque ele se sente totalmente respaldado pelo treinador. E o treinador tem nele um jogador determinante para poder fazer o esquema desse Barça funcionar. Melhor ou pior, mas geralmente quando o Rafinha tá em campo funciona. Ô, Fred, dá pra imaginar que o Rafinha pode fazer o mesmo na seleção brasileira? Ser esse líder técnico, levar o Brasil a um patamar diferente? Não sei se líder técnico, mas liderança, perfil ele tem, né? E são poucos. Tem gente que não tem esse perfil. Por exemplo, o Thiago Silva, né? Um dos jogadores mais expressivos e com experiência de Copa do Mundo. Ele não é um líder, né? O Thiago Silva, para mim, ele não é um cara que tem cara de capitão. O Rafinha, não. Né? O Rafinha, para mim, é um cara que ele já está forjado como um capitão Barcelona para a seleção brasileira. Tem questão de perfil. Agora, não sei de que lado, não sei em qual posição, mas hoje não pode existir seleção brasileira sem o Rafinha titular. Ah. Depois tem que ver o resto. O Rafinha tem que estar no time titular, sem nenhuma dúvida. Eu acho que o Ancelotti já percebeu isso também. E assim, os jogos de março, primeiro que são jogos interessantíssimos, né? Obviamente, porque é França e Croácia, então são adversários realmente complicados, e a gente vai ter algumas curiosidades, talvez, sendo respondidas, né? Primeiro é essa, acho que a primeira delas é essa, que é como o Rafinha vai se encaixar, como ele vai ser utilizado, e se a gente vai ter um novo 9, né? Se a gente vai falar já já do Endrick, se ele vai conseguir até março buscar uma vaguinha, se tem jogador da Premier League que já deveria ter sido chamado, que vai ganhar. Então, assim, tem algumas coisas bem interessantes pra gente ficar de olho nesse jogo de março e nos jogos de março, e eu acho que uma delas, talvez a principal, seja o retorno do Rafinha.